Olá! No vídeo de hoje vamos falar das palavras denotativas de interjeição. Em linhas gerais, as interjeições são palavras que exprimem emoção, ou seja, são elementos afetivos da linguagem. Por conta dessa sua característica de cunho altamente emotivo e conativo, elas, na maioria das vezes, equivalem a uma frase inteira. Para Celso Cunha, ele chama de vocábulo frase, e já Azeredo de frase de situação. E para Evanildo Bechara, elas são acompanhadas por um contorno melódico exclamativo. Podem, entretanto, assumir papel de unidades interrogativo-exclamativas em certas unidades próprias do chamamento, como é o caso do vocativo, e ainda de unidades de verbos, como é o caso do imperativo. Na escrita, a interjeição vem, em regra, obrigatoriamente acompanhada do ponto de inter e de exclamação. Então, a gente não pode esquecer da exclamação, porque se esquecer da exclamação, você vai fazer uma interrogação. Então, ó, o pontinho de exclamação. As principais interjeições. Eu vou ler quais são, mas vou destacar algumas, ok? Para não ficar cansativo e extenso também. As principais interjeições. Advertência. Calma. Afugentamento. Show. Alegria ou satisfação. Viva! Alívio. Ufa! Animação ou estímulo. Ânimo. Aplauso ou aprovação. Boa! Concordância. Aham. Repulsa ou desaprovação. Credo. Desejo ou intenção. Tomara. Desculpa. Foi mal. Dor ou tristeza. Que pena. Dúvida ou incredulidade. Ora, espanto ou admiração. Céus, impaciência ou contrariedade. Raios, pedido de auxílio. Socorro, saudação, chamamento ou invocação. Valha-me Deus. Silêncio. Psss. E para José Carlos de Azeredo, em Fundamentos da Gramática do Português, ele classifica as interjeições, né? Então, ó, vou sublinhar aqui para vocês verem. Ele classifica as interjeições de acordo com a intenção do enunciador. Então, ele vai classificar em 3 grupos. O grupo das sintomáticas, apelativas e Vamos repetir devagar. Onomatopaicas. E aí as sintomáticas são aquelas que traduzem estados emocionais, como
admiração, surpresa, desalento, né? As apelativas servem para alertar ou chamar o interlocutor. Já, vamos falar devagar para a gente não confundir o nome. Onomatopeicas, quando traduzem sons não linguísticos, são formas condensadas de declaração. Por exemplo, nos quadrinhos de super-heróis, a gente vai ver muito isso, ó. Pou, pá, zum. E fiquem atentos a essa observação aqui, ó. O com HO e mais a exclamação é uma interjeição. Bom, o valor do discurso da interjeição. A interjeição contribui fortemente para o ótus do texto, quer dizer, ela contribui para o hábito, né, o conjunto de envolvimento da textualidade. Consequentemente, para uma maior aproximação, então o valor dela seria para uma maior aproximação entre o emissor e o receptor, uma vez que promove a diminuição da formalidade textual, seja para criar um vínculo com o leitor, seja para demonstrar de forma mais explícita o estado de espírito de quem enuncia. As interjeições possuem um valor muito significativo para se perceber a direção argumentativa. Diante disso, segue abaixo um exemplo de interjeição produzidas a partir de outros elementos. E aí eu proponho que vocês leiam e busquem, né, nesse pequeno texto de João Guimarães Rosa, vocês vejam os elementos que dão essa característica de interjeição. O narrador se valeu da criação de 3 interjeições. Drimirim, amor meuzinho e colossalidade. Colossalidade, quase que não sai, né? João Guimarães Rosa foi sagaz nessa daí. Então, todo o aspecto de estupefação com a visão de uma planta, que é a planta gravatar, e depois de um angelim, fez com que haja uma gradação nas próprias interjeições que aparecem, né? Aumentar amor meuzinho, né? Se a gente vê, ele juntou tudo, né? Amor meuzinho e colossalidade. E aí, o que entendemos daqui é que uma frase relativamente breve em sua extensão, quando preferida em tom de exclamativo, assume a função de uma locução adjetiva. Opa, então, de acordo com... isso aqui é importante. O que entendemos até aqui é que uma frase relativamente breve em sua extensão, quando proferida em tom exclamativo, quer dizer, dita em tom de exclamação, assume a função de locução interjetiva. Então, pelo amor dos meus filhinhos, você ainda está nessa? Então, pelo amor dos meus filhinhos. Nesse momento, ele passa a assumir uma função de uma locução
interjetiva. Então, deu para entender, galera? Fazendo uma breve explicação do etos, Fernando Afonso de Almeida, em Anunciação, Etos e Gênero de Discurso, fala o que o Fernando diz a respeito. O etos se define dentro da tradição da retórica como sendo uma imagem de si projetada pelo locutor através do seu discurso. Está mais em jogo a capacidade de transmitir credibilidade, de persuadir ou alocutário do que o caráter propriamente dito do locutor. Numa concepção mais abrangente e atual, o etos é um aspecto de qualquer enunciação, posto que, como afirma Ruth Amos, toda fala implica na construção de uma imagem de si. Portanto, não é necessário que o locutor faça seu retrato, detalhe suas qualidades, nem mesmo fale explicitamente de si próprio, seu estilo, suas competências de linguagem e enciclopédicas, suas crenças implícitas bastam para dar a representação de sua pessoa. Deliberadamente ou não, o locutor efetua assim no discurso uma apresentação de si. Há um relativo consenso em torno da ideia de que os etos está ligado à enunciação e não a um saber extradiscursivo sobre o locutor. Por outro lado, ele se revela mais como algo que é mostrado do que algo que é dito, pois não necessita ser explicitado, quer dizer, apresentado, demonstrado. E aí a gente já está fechando, né, o nosso assunto de hoje, as palavras denotativas. Aí eu troquei o marcador, né, porque aí fica mais fácil. Quem são as palavras denotativas? São elementos cuja classificação não é bem definida, segundo os conceitos propostos pela NGB. NGB. E aí, uma pequena pausa para falar o que é a NGB. NGB é a sigla que significa Nomenclatura Gramatical Brasileira, que se refere ao conjunto dos vocábulos estabelecidos para o uso da regra da gramática, tá? Então, a nomenclatura gramatical brasileira é que vai dizer como isso tudo deve ser definido, conceitualizado, enfim. As palavras denotativas recebem esse nome por conta da sua classificação a parte dos conceitos gramaticais. A parte dos conceitos gramaticais. São classificadas diante do sentido que venham a ter ou de acordo com as circunstâncias que estejam inseridas. Então, esse pedacinho aqui, vale ressaltar. Então, que diante do sentido que venham a ter ou de acordo com as circunstâncias que elas estejam inseridas é que vai sair a classificação. Então, elas podem denotar a inclusão, até, inclusive, mesmo, também. Até Ana passou na prova.
Eu trabalho até tarde. Lilian também. A gente também tem do tipo de exclusão. Apenas, salvo, senão, só e somente. Só Ana passou na prova. Falava apenas para não passar em branco. Designação. Ex, né? Ele bota quem é. O ex, a gente quase não usa, né? Eis que chegou o grande dia. De realce. Peraí. Aqui. Realce. Calar é que só. Eu lá vou saber seu nome. Eu é que vou ser promovido. A de retificação. As de retificação são aliás ou melhor, isto é, ou antes. Ele dá como exemplo: eu fui à praia ontem. Aliás, hoje bem cedo. Saímos cedo para a festa, ou melhor, para o grande